As guerras humanistas da religião. Inicialmente, as diferenças entre o humanismo liberal, o humanismo socialista e o humanismo evolutivo pareciam bem frívolas. Comparadas com a enorme brecha que separa todas as seitas humanistas do cristianismo, do islamismo ou do hinduísmo, as discussões entre as diferentes versões do humanismo eram superficiais. Enquanto todos nós concordamos que Deus está morto e que somente a experiência humana dá significado ao universo, importa realmente se achamos que todas as experiências humanas são iguais ou que algumas são superiores a outras? Mas, à medida que o humanismo conquistava o mundo, esses cismas internos se ampliavam e mais tarde explodiram na mais mortífera guerra de religião da história. Na primeira década do século XX, a ortodoxia liberal ainda confiava na própria força. Os liberais estavam convencidos de que, se apenas dessemos aos indivíduos um máximo de liberdade para se expressarem, para seguirem os ditames de seus corações, o mundo iria usufruir de uma paz e de uma prosperidade sem precedentes. Poderia levar tempo desfazer-se dos grilhões das hierarquias tradicionais, das religiões obscurantistas e de impérios brutais, mas cada década traria novas liberdades e conquistas, e acabaríamos por criar o paraíso sobre a Terra. Nos dias dourados de junho de 1914, os liberais achavam que a história estava do seu lado. No Natal de 1914, os liberais ficaram em estado de choque e, nas décadas seguintes, suas ideias foram submetidas a um ataque duplo, tanto da esquerda como da direita. Os socialistas argumentaram que o liberalismo era uma folha de figueira para ocultar um sistema cruel, explorador e racista, onde se alardeava a liberdade que se lesse propriedade, a defesa dos direitos do indivíduo de fazer aquilo que o fizesse sentir-se bem, corresponderia, na maioria dos casos, à salvaguarda da propriedade e dos privilégios das classes média e alta. De que lhe vale a liberdade de morar onde quiser quando não se pode pagar o aluguel? De estudar o que lhe interessa quando não se podem pagar as mensalidades? E de viajar onde lhe aprouver se você não pode se permitir ter um carro? No liberalismo, de acordo com o famoso dito, todo mundo é livre para morrer de fome. Pior ainda, ao incentivar as pessoas a se considerarem indivíduos isolados, o liberalismo separa-as de outros membros de sua classe e as impede de se unir contra o sistema que as oprime. O liberalismo, portanto, perpetua a desigualdade, condenando as massas à pobreza e as elites à alienação. Enquanto o liberalismo cambaleava ante esse muro da esquerda, o humanismo evolutivo recebia um da direita. Racistas e fascistas acusavam tanto o liberalismo como o socialismo de subverter a seleção natural e de causar a degeneração do gênero humano. Advertiam que, se fossem dados a todos os humanos valor igual e iguais oportunidades de reprodução, a seleção natural deixaria de funcionar. Os humanos mais aptos submergeriam num oceano de mediocridade e, em vez de evoluir para a condição de super-homem, o gênero humano se extinguiria. De 1914 a 1989, uma guerra religiosa assassina foi travada furiosamente entre as três seitas humanistas, e no início o liberalismo sofreu uma derrota após a outra. Não só regimes comunistas e fascistas se apoderaram de numerosos países, como o cerne das ideias liberais foi exposto como, no melhor dos casos, ingênuo, se não extremamente perigoso. Dê liberdade aos indivíduos e o mundo vai usufruir de paz e prosperidade? Acredite se quiser. A Segunda Guerra Mundial, que em retrospectiva é lembrada como uma grande vitória liberal, dificilmente era vista assim na época. A guerra começou como um conflito entre uma aliança liberal poderosa e uma isolada Alemanha nazista. Até junho de 1940, mesmo a Itália fascista preferiu fazer o jogo da espera. A Aliança Liberal contava com uma superioridade numérica e econômica avassaladora, enquanto o PIB da Alemanha em 1940 era de 387 milhões de dólares, o dos oponentes europeus alemães totalizava 631 milhões de dólares.
sem incluir o PIB dos domínios britânicos no além-mar e dos impérios britânico, francês, holandês e belga. Ainda assim, na primavera de 1940, a Alemanha precisou apenas de 3 meses para desferir na Aliança Liberal um golpe decisivo, ocupando a França, os Países Baixos, a Noruega e a Dinamarca. O Reino Unido foi poupado de igual destino pelo Canal da Mancha. Os alemães só foram vencidos quando os países liberais se uniram à União Soviética, que suportou o ônus do conflito e pagou um preço muito mais alto. 25 milhões de cidadãos soviéticos morreram na guerra, comparados com 1 milhão de britânicos e meio milhão de americanos. Muito do crédito pela derrota do nazismo cabe ao comunismo, e pelo menos no curto prazo o comunismo foi também o grande beneficiário da guerra. A União Soviética entrou na guerra como um isolado pária comunista. Dela emergiu como uma das 2 superpotências globais e líder de um bloco internacional em expansão. Em 1949, a Europa Oriental tornou-se um satélite soviético. O Partido Comunista Chinês venceu a Guerra Civil Chinesa e os Estados Unidos foram tomados de uma histeria anticomunista. Movimentos revolucionários e anticoloniais em todo o mundo olhavam sonhadoramente para Moscou e Beijing, enquanto o liberalismo era identificado com os impérios racistas europeus. À medida que esses impérios ruíam, eram comumente substituídos por ditaduras militares ou regimes socialistas e não por democracias liberais. Em 1956, o premier soviético Nikita Khrushchev declarou confiantemente ao Ocidente liberal: "Gostem disso ou não, a história está do nosso lado. Nós vamos enterrar vocês." Khrushchev acreditava sinceramente nisso, assim como um número crescente de líderes do terceiro mundo e intelectuais do primeiro mundo. Nas décadas de 1960 e 1970, a palavra liberal suscitava em muitas universidades ocidentais a ideia de abuso. América do Norte e Europa Ocidental passavam por uma insatisfação social crescente, enquanto movimentos de esquerda radicais se empenhavam em solapar a ordem liberal. Estudantes em Cambridge, na Sorbonne, na Freie Universität de Berlim e na República Popular de Berkeley folheavam um livrinho vermelho de Mao e penduravam o retrato heróico de Che Guevara acima de suas camas. Em 1968, a onda estourou com a irrupção de protestos e tumultos em todo o mundo ocidental. Forças de segurança mexicanas mataram dezenas de estudantes no famoso massacre de Tlatelolco. Estudantes em Roma lutaram com a polícia italiana na assim chamada Batalha de Valle Giulia, e o assassinato de Martin Luther King foi estopim para dias de tumultos e protestos em mais de 100 cidades americanas. Em maio, estudantes ocuparam as ruas de Paris, o presidente de Gaulle fugiu para uma base militar francesa na Alemanha e cidadãos franceses bem-nascidos tremiam em suas camas sonhando com guilhotinas. Em 1970, o mundo tinha 130 países independentes, mas apenas 30 eram democracias liberais, a maioria delas encravada no canto noroeste da Europa. A Índia, depois de ter conseguido sua independência, era o único país importante do terceiro mundo comprometido com o caminho liberal, mas também se distanciara do bloco ocidental e pendia em direção aos soviéticos. Em 1975, o campo liberal sofreu sua mais humilhante derrota. A Guerra do Vietnã terminou com o Davi norte-vietnamita se sobrepondo ao Golias americano. Em rápida sucessão, o comunismo apoderou-se do Vietnã do Sul, do Laos e do Camboja. Em 17 de abril de 1975, a capital do Camboja, Phnom Penh, caiu ante o Khmer Vermelho. 2 semanas depois, pessoas do mundo todo assistiram um helicóptero evacuar os últimos Yankees do telhado da embaixada americana em Saigon. Muitos começaram a achar que o Império Americano estava em queda. Antes que alguém chegasse a mencionar a teoria do dominó, em 25 de junho, Indira Gandhi proclamou estado de emergência na Índia e parecia que a maior democracia no mundo estava a caminho de se tornar mais uma ditadura socialista.
A democracia liberal cada vez mais se parecia com um clube exclusivo para imperialistas brancos em processo de envelhecimento, que tinha pouco a oferecer ao resto do mundo, ou mesmo à sua própria juventude. Washington apresentava-se como líder do mundo livre, porém a maioria de seus aliados eram ou reis autoritários, como o rei Khalid da Arábia Saudita, o rei Hassan de Marrocos e o Shah persa, ou ditadores militares, como os coronéis gregos, o general Pinochet no Chile, o general Franco na Espanha, o general Park na Coreia do Sul, o general Geisel no Brasil e o generalíssimo Chiang Kai-shek em Taiwan. Apesar do apoio de todos esses coronéis e generais, o Pacto de Varsóvia tinha militarmente imensa superioridade numérica em relação à organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Para alcançar paridade em armamentos convencionais, os países ocidentais provavelmente teriam de descartar a democracia liberal e o livre mercado e se tornar estados totalitários permanentemente em pé de guerra. A democracia liberal só seria salva por meio de armas nucleares. A OTAN adotou a doutrina da destruição mútua assegurada. MAD, Mutual Assured Destruction, segundo a qual ataques soviéticos, mesmo se convencionais, seriam respondidos com um golpe totalmente nuclear. Se vocês nos atacarem, ameaçavam os liberais, nós vamos assegurar que ninguém saia vivo disso. Por trás desse escudo monstruoso, a democracia liberal e o livre mercado conseguiram manter seus últimos bastiões, e os ocidentais podiam curtir sexo, drogas e rock and roll bem como máquinas de lavar, geladeiras e televisões. Sem as bombas, não teria havido Woodstock, nem Beatles, nem supermercados superlotados. Mas em meados da década de 1970 parecia que, não obstante as armas nucleares, o futuro pertencia ao socialismo. E então tudo mudou. A democracia liberal saiu rastejando da lixeira da história, limpou-se bem e conquistou o mundo. O supermercado demonstrou ser mais forte do que o Gulag. A Blitzkrieg começou na Europa Meridional, onde os regimes autoritários na Grécia, na Espanha e em Portugal desabaram, abrindo caminho para governos democráticos. Em 1977, Indira Gandhi deu fim à emergência e restabeleceu a democracia na Índia. Durante a década de 1980, os ditadores militares do leste da Ásia e na América Latina foram substituídos por governos democráticos, como na Argentina, no Brasil, em Taiwan e na Coreia do Sul. Em fins da década de 1980 e no início da de 1990, a onda liberal assumiu proporções de um verdadeiro tsunami, varrendo o poderoso Império Soviético e gerando expectativas de um fim próximo da história. Depois de décadas de derrotas e percalços, o liberalismo obteve uma vitória decisiva na Guerra Fria, saindo triunfante das guerras humanistas de religião, ainda que um pouco desgastado pelo uso. Quando o Império Soviético implodiu, as democracias liberais substituíram os regimes comunistas não só na Europa Oriental, como também em muitas das antigas repúblicas soviéticas, como os Estados Bálticos, a Ucrânia, a Geórgia e a Armênia. Até a Rússia finge ser uma democracia atualmente. A vitória na Guerra Fria deu renovado ímpeto à disseminação do modelo liberal em outras partes do mundo, mais notadamente na América Latina, no sul da Ásia e na África. Alguns experimentos liberais terminaram em fracassos redundantes, mas a quantidade de histórias de sucesso é impressionante. Por exemplo, Indonésia, Nigéria e Chile foram governados por ditadores militares durante décadas, contudo são hoje democracias em pleno funcionamento. Se um liberal caísse no sono em junho de 1914 e despertasse em junho de 2014, ele se sentiria muito bem em casa. Mais uma vez, as pessoas acreditam que se você der a indivíduos mais liberdade, o mundo vai usufruir de paz e de prosperidade. O século XX inteiro parece ter sido um grande erro. No verão de 1914, o gênero humano estava percorrendo em alta velocidade a autoestrada liberal quando pegou uma saída errada e foi dar num beco sem saída. Depois disso, precisou de 8 décadas e de 3 horrendas guerras globais para encontrar o caminho de volta.
Claro que essas décadas não foram de perda total, pois nos deram os antibióticos, a energia nuclear e os computadores, assim como o feminismo, o pós-colonialismo e o sexo liberado. Em acréscimo, o próprio liberalismo aprendeu com a experiência e é menos convencido de si do que era um século atrás. Adotou várias ideias e instituições de seus rivais socialistas e fascistas, particularmente o comprometimento de prover o público geral com educação, saúde e serviços sociais. Mas o cerne do pacote liberal, surpreendentemente, mudou muito pouco. O liberalismo continua a santificar as liberdades individuais acima de tudo e ainda acredita firmemente no eleitor e no cliente. No início do século XXI, é a única opção disponível.